Hello DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês duas ideias do lixo ao luxo, reaproveitando um balde, qualquer outra coisa, e uma peça de metal que minha cunhada garimpou de dentro de uma caçamba. Porque aqui a gente influencia até a família garimpar também. E essas ideias estão bem legais, eu já tô até pensando aqui nas próximas ideias do lixo ao luxo pra trazer aqui pra vocês. Então se você aí tem alguma ideia, me conta aqui embaixo nos comentários. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no botãozinho vermelho e ativa o sininho do lado pra ser avisado toda semana quando tiver vídeo novo por aqui. Não esquece de deixar o like agora no início do vídeo pra ajudar na divulgação. Me segue lá no Instagram que eu vou colocar aqui na tela. E sem mais delongas, bora lá pro DIY? Para fazer essa ideia, eu usei esse balde de plástico de 15 quilos e comecei cortando nessa linha de cima, usando um estilete, tomando muito cuidado. Então eu fui cortando ali devagar e depois aparei com a tesoura para ficar mais retinho. Depois de cortar, eu passei a lixa somente na bordinha de cima para poder ficar mais retinho também. Comprei 3 cabos de vassoura de madeira em um mercado e eu paguei R$5 em cada um. Como eu não tinha para reaproveitar de vassouras velhas, eu precisei comprar. Mas se você tiver alguma vassoura velha ou algum cabo sobrando aí, pode reaproveitar que você vai economizar mais ainda. Então, com o estilete, eu retirei o plástico de todos os cabos e percebi que esse terceiro estava até um pouco embolorado. Vocês acreditam nisso? Isso porque o cabo era novo, né? Então, eu lixei usando uma lixa para madeira, cortei a pontinha dos 3 cabos para ficar certinho, medi 70 centímetros em cada um e cortei. Então, eu usei 3 cabos de vassoura cortados com 70 centímetros cada. Marquei no balde o lugar onde os 3 cabos iriam ficar, deixando ali o mesmo espaço entre eles e fiz 2 marcações para cada um. Depois vim fazendo os furos com a furadeira. Eu tô usando a furadeira porque eu já vou precisar dela para furar a madeira, mas você pode esquentar um prego ou uma chave Phillips velha e furar também que dá certo. E para marcar onde os cabos iriam ficar, eu posicionei eles deixando 10 centímetros da borda para baixo, então eles não vão ficar certinhos lá em cima. Aí depois de furar o balde, eu fiz os furos nos cabos também. Peguei uma mangueirinha de chuveiro velha, que eu não usava mais, e com o estilete eu cortei 3 pedacinhos de mangueira com mais ou menos 1 centímetro e 3 um pouquinho maior com mais ou menos 1,5 centímetro. E usei 6 parafusos grandes desse com porcas. Então eu encaixei os parafusos nos 2 furos do cabo, virei de ponta cabeça ali ao contrário, coloquei a mangueirinha maior embaixo, a mangueirinha maior em cima, virei ali e encaixei nos furos do balde. E coloquei as 2 porcas por dentro para travar, mas eu não deixei apertado não, eu deixei um pouquinho mais frouxo na ponta, porque isso eu vou regular depois. E aí fiz o mesmo com os outros cabos, encaixei os 2 parafusos no cabo, virei de ponta cabeça, coloquei a mangueirinha maior no de baixo, a mangueirinha maior no de cima, encaixei no balde, foi só colocar as porcas por dentro. E eu tô usando esses pedaços de mangueira porque o balde não é completamente reto, e na parte de cima é um pouquinho mais larga que a parte de baixo, então se eu só parafusasse no balde a parte de cima, a parte de baixo iria ficar com um vão grande. Então eu já coloquei esse separador, esses pedacinhos de mangueira para separar em cima e embaixo. Peguei a tampa do balde, que na verdade era essa, aquela vermelha ali no canto, eu descobri que era de um balde maior. Então eu peguei a tampa certa, posicionei ali na parte de baixo, deixando um espaço para fazer os pezinhos. Fiz um furinho antes em cada cabo e depois vim só parafusando, usando parafusos pequenininhos. E aí sim eu fui apertando as porcas por dentro para ficar bem firme. Antes de pintar, eu passei uma demão de primer em tudo. Se você preferir, pode passar apenas no plástico, mas eu decidi passar na madeira também. Então eu passei uma demão, esperei secar bem
E aí sim, depois eu vim pintando com uma tinta spray preta brilhante. E se você quiser, pode usar a tinta spray preta fosca também. Ah, eu tô usando a tinta spray, mas você pode usar outro tipo de tinta também. Esperei secar bem e cortei um pedaço de tala-garça, que é esse material, tipo de um tecido todo furadinho, vazadinho, que vocês encontram em armarinhos e lojas de tecido. E geralmente é usado para fazer tapetes artesanais. Então eu cortei do tamanho da tampa do balde e colei ali na parte de cima com pinguinhos de cola quente em volta. E eu tô usando a esponjinha ali só para não queimar os dedos. E esse foi o resultado do meu cachepô. Nem parece que foi feito em casa reaproveitando esses materiais, né? Eu coloquei uma plantinha lá em cima e outra embaixo, e o legal é que você pode usar para colocar itens de decoração nessa prateleirinha de baixo também. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa ideia, se você gostou, e já deixa o seu like se você ainda não deixou lá no início do vídeo, tá? Então essa é a peça de metal que minha cunhada garimpou de dentro de uma caçamba. Ela tava bem suja e um pouco enferrujada. E a primeira coisa que eu fiz foi lavar ela, higienizar muito bem para poder transformar e usar. Então, com uma esponjinha eu fui esfregando ali muito bem todos os cantinhos, a parte de dentro do cano. E assim, ela parecia ser uma fruteira, mas a gente não tinha certeza. Eu acho que era, mas se não era, agora vai ser. Depois de bem seca, eu usei uma serrinha para cortar essa parte de baixo do ferro que estava sobrando. Eu deixei só um pedacinho ali, que era de mais ou menos uns 2 centímetros. Cortei fora e aí depois usei uma lixa para metal para lixar tudo. Eu poderia ter feito isso antes mesmo de lavar, mas ela estava muito suja, então eu preferi lavar primeiro. Até mesmo para ver certinho ali onde precisava lixar melhor. Em algumas partes ela estava descascando, eu usei até uma chave de fenda ali para arrancar a parte grossa, principalmente essas partes aí do meio. Depois de lixar tudo e tirar o brilho desse metal, eu passei uma demão de primer em tudo. Esperei secar bem e aí sim pintei com tinta spray preta brilhante. Quando é metal, ferro assim, eu prefiro usar a brilhante porque ela realça muito mais esses aramados e eu acho que fica mais bonito ainda. Para fazer a base de baixo dela ali, para ela não ficar torta, assim, ficar bem retinha, eu peguei um pedaço de madeira de pinos, medi ali o tamanho do círculo na parte de baixo dela e cortei usando a serra tico-tico. Se você preferir, pode levar em uma marcenaria ou em um carpinteiro para cortar para você. E você pode também, ao invés de cortar a madeira, comprar uma tábua de madeira, aquelas tábuas de queijo que já são redondas, que fica muito mais prático. Mas como eu não tinha aqui, eu decidi cortar. E aí depois lixei toda a madeira ali em volta usando a lixa para madeira. Fiz uma marcação no meio da tábua e usei uma serra-copo, que é essa broca redonda grande, para fazer um furo no meio dela e encaixar no ferro debaixo da fruteira. Ela tem de vários tamanhos, eu escolhi ali o tamanho certinho, mas você pode usar também a broca chata, que também faz esses furos grandes. Depois dei só uma lixadinha ali para ficar certinho. Para proteger a madeira e impermeabilizar também, eu usei o óleo mineral, então eu passei um pouquinho ali no papel toalha, fui passando na madeira todinha e nas bordas para proteger. E ela fica até mais bonita porque os veios da madeira ficam mais ressaltados e a cor também fica melhor. E esse óleo mineral vocês encontram em farmácias e custa mais ou menos uns 5, 6 reais e é bem baratinho, dá para usar muitas vezes, eu já comprei ele tem um tempão.
Depois de passar o óleo, eu esperei secar um tempinho e ela ficou desse jeito. A cor fica muito mais bonita. E aí foi só encaixar o ferro da fruteira ali, que ficou certinho, a altura fica perfeita. Para fixar a fruteira na madeira, eu fiz 3 furos nessa parte de metal e coloquei 3 parafusos pequenininhos. E aí depois vim com um pincel ali usando uma tinta acrílica preta brilhante só para tampar. Mas você pode espirrar um pouquinho da tinta spray num pincel e pintar do mesmo jeito, só para não ficar aparecendo ali de outra cor e ficar discreto. Para fazer um acabamento na ponta do cano de ferro lá em cima, eu peguei uma tampinha de tubete de festa preto mesmo e coloquei massa epóxi por dentro, desse jeito. Aí foi só encaixar, porque depois ela vai secar e ficar bem firme. E ficou certinho com a mesma cor e com brilho também. E esse foi o resultado da minha fruteira. Quer dizer, da fruteira da minha cunhada, né? Porque eu reformei pra ela mesmo, mas bem que eu queria ficar pra mim, porque olha só que linda que ficou. E com essas frutas super hiper coloridas, ficou mais bonito ainda, né? Eu já vi algumas fruteiras parecidas como essa em cozinhas americanas, em fotos no Pinterest, mas eu encontrei uma parecida em um site de decoração brasileiro que custava mais de R$ 290. Eu acho que já deu pra perceber que eu gosto de preto, né? Porque quase tudo que eu faço, eu uso a tinta preta. Mas isso, na verdade, também é uma estratégia, porque eu não sou designer, não sou arquiteta, designer de interiores, nem nada disso. Eu aprendi tudo na prática, então é mais fácil de combinar preto, branco, madeira crua. Então é a dica que eu dou pra vocês. Se você não sabe combinar cores, use sempre essas que não falha. Usa preto, usa branco, tons clarinhos. E é isso. E ó, me conta aqui nos comentários qual dessas duas ideias você gostou mais. E se você tem alguma sugestão de vídeo, de ideias aqui pro canal, de temas, vai me contando aí também, porque eu leio tudo e respondo todos os comentários também, beleza? Eu vou ficando por aqui, um super beijão pra vocês e fui, tchau, até a próxima!